Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Nós estamos aqui em mais uma aula gravada, né? Nossas aulas aí de sexta-feira, né? Que nós vamos falar um pouquinho mais de atualidades aí, pessoal do segundo ano, ciclo 2. Lembrando que essa aula aqui ela está sendo gravada na madrugada, né? Nós tivemos um problema aí técnico com a internet e agora são, deixa eu confirmar aqui, são 3:30 da manhã, horário que a minha internet voltou, né? Fiquei esperando até agora, né, para poder gravar essa aula para vocês aí e não termos nenhum problema, né, com atraso aí do nosso conteúdo programático de atualidades, né? Bom, o tema da aula de hoje, só para a gente poder se situar, né, é uma aula que eu trabalhei com o pessoal de nono ano, né, uma aula experimental que eu fiz no nono ano outro dia, e que seria uma aula nossa de atualidades, que é uma aula sobre racismo, né? Então, basicamente, vamos definir aí as ideias do racismo a partir dos movimentos atuais que vêm ocorrendo no mundo, né? Os movimentos antirracistas, né? Como o Black Lives Matter, vocês viram aí. Uma sequência, né? Muito triste, uma sequência muito marcante de mortes de jovens negros, né? Por policiais brancos, numa ação violenta da polícia, que aí envolvem dois momentos, né? O racismo e a violência policial. E o caso que acabou fazendo voltar à tona uma discussão muito grande e que é quase que permanente sobre o racismo, né? Foi o caso do George Floyd, né? Esse caso do Floyd nos Estados Unidos acabou desencadeando, levando, né, a gente a ver uma onda de manifestações pacíficas e muitas vezes nem tanto, né, contra a violência policial e contra a questão racista nos Estados Unidos. Esse movimento acabou se espalhando pelo mundo, né? Nós vimos manifestações em quase todos os países do mundo, vimos algumas mais radicais, outras menos radicais. Aqui nas ruas do Brasil, o apoio, né, ao movimento Black Lives Matter, né? E nós acabamos, então, voltando a discutir, colocando em pauta novamente a questão do racismo, né? Galera, o racismo, como a gente conhece hoje, ele aparece no século XIX, muito fortemente, né, trazido pelas ideias de uma civilização superior, de uma hierarquia civilizatória europeia, né? A postura, a lógica, né, de um tal de Spencer discutindo darwinismo social, ou seja, a capacidade e a superioridade do homem branco europeu sobre os demais povos do mundo, né, principalmente negros, índios e asiáticos, né, e buscando no século XIX fundamentos, né, médicos, científicos, antropológicos para tentar explicar essa questão de raça, né, muito baseada naquele período em alguns elementos como o tamanho do crânio, que levaria a ter um cérebro maior ou não, traços fisionômicos que levariam a ter uma pureza racial ou não. Então, é importante para nós usarmos aquilo que nós já trabalhamos em aula, né? Que é a teoria do darwinismo social, a teoria de que o europeu levaria a civilização para onde ela não consegue nascer espontaneamente por serem povos atrasados e não terem, né, essa característica, vamos colocar assim, étnica racial dos europeus ali. Essa lógica do século XIX leva a Herbert Spencer, que era um apaixonado, um seguidor de Darwin, a deturpar a teoria darwinista, ou seja, pegar uma teoria de Darwin que nós utilizamos até hoje, que fundamenta, né, muitos campos da biologia, por exemplo, e de repente você transformar numa teoria de segregação racial ou de superioridade racial branca, né? Outro cara muito importante nesse período, né, é o Arthur Gobineau. O Gobineau é um cara que ele vai dar as bases para o pensamento, né, nazista no século XX, pregando o antissemitismo, ou seja, o antijudaísmo, né, aquela coisa de que os povos semitas e principalmente judeus eram inferiores, deveriam ser combatidos, né? E também, como Spencer, defendendo o embranquecimento racial,
Então, o Spencer, que foi tão usado, inclusive aqui no Brasil, né, com aquela história de clareamento da população durante o Império, trazer imigrantes para deixar o Brasil mais branco, né, fortemente utilizado ali. Nós temos aí ao lado dele o Gobineau, que ele usa o cientificismo racista, ou seja, tentar comprovar de uma maneira científica, né, claro que interpretando a maneira dele, né, a própria ciência, para tentar trazer essa ideia, né, do povo antissemita, do povo branco superior, e de levar esse embranquecimento para o mundo, né? Nós temos o Chamberlain, né, que é um cara que também, de certa maneira, vai valorizar muito a questão étnica racial, trazendo as ideias que vão levar à formação da raça ou do elemento nazista, né? Valorizando o teutônico, o elemento nórdico, né? O elemento que veio, né, do norte da Europa, que teria formado o povo alemão, que teria formado o povo austríaco, né? E que, segundo ele, era um povo superior, segundo ele, tinha características de um povo de superioridade étnica racial. Então, a hora que eu pego o pensamento do Spencer, o darwinismo social, o Gobineau, com o cientificismo racista, com a ideia de embranquecer o povo, colocando povos semitas como inferiores, né? E o Chamberlain, que vai trazer para nós, né, as bases para a formação da raça pura que o Hitler vai pregar no Mein Kampf, na doutrina nazista, né, nos anos 30 do século 20 ali. Tudo isso colabora, tudo isso traz a ideia, né, que existem raças superiores e raças inferiores. E que a raça superior deveria se sobrepor à inferior, que a raça superior deveria se impor, né, a esta raça inferior que nós vemos aí. Ainda no século XIX, nós vimos aí a questão do neocolonialismo, também trabalhado por nós na sala de aula, né? Nós tivemos uma aula especial no segundo ano sobre o neocolonialismo, e nessa aula do neocolonialismo nós trabalhamos aí a divisão, né, pensada, analisada pelos europeus, né, baseada no darwinismo social, em que os europeus eram colocados como brancos superiores no estágio positivo de desenvolvimento. Nós tratamos em algumas aulas de sociologia como o pensamento positivista, muitas vezes visto ali. Os americanos mestiços, considerados bárbaros, que estavam no estágio entre a razão e a fé, o estágio metafísico, né? E os africanos e asiáticos, que viriam o estágio da selvageria ou o estágio teológico, baseado apenas na fé, na religião e sem a razão. Galera, basicamente, esse pensamento darwinista social, que vai levar ao neocolonialismo, é que vai levar à ocupação da África, à ocupação da Ásia, né? E nós vamos observar a dominação europeia, usando essa teoria, do final do século XIX até basicamente final do século XX, né? Por que eu falo final do século XX? Nós vamos ter aí disputas ainda neocoloniais e disputas para romper com o neocolonialismo até os anos 70, 80 do século XX. Né? Então, um período de basicamente um século de dominação neocolonial europeia, né? Que começou lá na partilha da África, na Conferência de Berlim, né? Que começou com a ocupação de territórios africanos e asiáticos, né? Usando essa ideia de termos 3 divisões do povo no mundo. Os europeus no estágio positivo, os americanos no estágio metafísico, ou seja, entre a civilização, a razão e a não razão, né? Assim, a religião, e o africano asiático, que vivia no estágio primitivo, teológico, vivendo ainda apenas da fé e sem capacidade de desenvolver, né, a racionalidade. Segundo a visão europeia, claro. Ao lado, você vê uma foto do Tarzan. Eu costumo explicar muito isso em aula, comentar isso em aula, que o Tarzan ele representa essa ideia da superioridade racial branca europeia, o darwinismo, né? Quando você observa, né, a história do Tarzan, daquela criança, né, perdida na África após a morte dos pais ali, criada entre animais, criada no meio africano, segundo a história do Tarzan, e que, por ser branca, e apenas por isso,
ela já tinha uma superioridade, ela já exercia uma dominação sobre os povos nativos e sobre, né, os animais que estavam ao lado dela, conviviam com ela ali. Então, é muito legal você olhar uma história até para muito simpática do herói, do Tarzan, do protetor da floresta, do protetor dos animais, né? Como é vendida a imagem nos filmes, né? E ao mesmo tempo você poder ter essa lógica de que ele representa a ideia do branco superior, que não foi influenciado pelo meio e que sim era superior apenas por ser branco e europeu, né? Então a gente consegue enxergar, consegue analisar essa questão. No caso, voltando aqui para a América, no caso americano, né, nós vamos observar também já muito trabalhado por nós em aula, né, e agora um reforço, o nascimento da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, né, nasceu após a Guerra Civil Norte-Americana, nasceu daqueles fazendeiros latifundiários brancos do Sul, que perderam a Guerra Civil, que não aceitaram o processo de abolição da escravidão, né, iniciado por Abraham Lincoln com a 13ª emenda, né, e que, de certa maneira, estabeleceram, né, um grupo racista, um grupo de forte xenofobia, que no primeiro momento via, né, como elemento a ser combatido o negro, né, depois, com o tempo, os latinos, né, isso foi sendo ampliado para homossexuais, para outros grupos considerados minorias ali, em que a Klan, né, que nasce nesse momento do final da Guerra Civil e da derrota sulista, nos seus altos e baixos, né, ela passou por muitos altos e baixos aí no século XIX, XX, XXI, traz com ela, né, a ideia da WASP, né, essa ideia do elemento branco, anglo-saxão, de religião protestante, que seria o povo que formou a nação americana, o povo branco, o povo superior, o povo, né, que teria dado origem ao povo norte-americano e que não aceita e que renega, né, essa questão do negro livre com direitos, depois do latino, depois do homossexual, combatendo diversos grupos, chegando até a combater o próprio judaísmo, tendo pensamento até antissemita, né? E nós podemos dizer que esses membros da Ku Klux Klan, eles se consideram cavaleiros de uma cruzada, né, contra negros, uma cruzada contra a igualdade de direitos dos negros e a liberdade desses negros ali pós-guerra civil. Galera, é muito interessante olhar isso hoje, que nós observamos que no atual governo americano que está terminando agora, a Klan ganhou muita força. Esse governo bastante conservador de Donald Trump, né? Esse governo bastante, vou até exagerar um pouco, né? Mas dentro da lógica do que vem sendo estudado e falado, um governo racista, um governo xenofóbico, homofóbico, né? Que acabou, né, de certa maneira, fortalecendo novamente, né, a Ku Klux Klan, e com relatos até de elementos da Klan dentro do próprio governo americano. Então, isso reforça muito a ideia, né, de que nós tivemos esse governo conservador que acabou abrindo as portas para o fortalecimento da Klan, para o fortalecimento de atos de violências contra negros americanos, né, e, de certa maneira, desembocou aí, ou desencadeou, vamos colocar assim, né, o movimento Black Lives Matter, né, contra racistas, contra a Klan, contra essa volta, né, muito ruim, muito perigosa, né, da famosa Ku Klux Klan. Galera, vocês vão lembrar de um episódio, né, que ocorreu nos Estados Unidos há pouco tempo atrás aí, de quando foi realizada, né, a pedido do governo de uma cidade americana, né, a retirada de uma estátua do General Lee, que foi um dos líderes da Guerra Civil Americana, um líder sulista, né, na porta de uma universidade. E quando essa estátua foi ser retirada, supremacistas brancos apareceram na cidade, invadiram a cidade. Houve um choque entre esses supremacistas brancos ligados à Klan e os elementos antirracistas que estavam ali, né?
E isso desencadeou uma onda de violência que durou semanas, né? Então, a gente percebe que essa onda racista no mundo, ela se fundamenta lá na Europa, ela se fundamenta nos Estados Unidos, ela tem uma força muito grande, né, no século XIX, né, no finalzinho do século XIX, ali início do século XX, e lembrando que durante aproximadamente 3 décadas, os americanos tiveram, né, aquele início, né, transição depois da Guerra Civil para o período ali da Primeira Guerra Mundial, tiveram presidentes, né, que adotaram posturas racistas e posturas ligadas aos ideais, né, de combater os direitos dos negros, combater os direitos da população negra norte-americana ali. Inclusive, nesse período que estou citando aí, e vamos até os anos 20, início dos anos 30 ali, né, nós tivemos o lançamento de um filme que defendia essa ideia da supremacia, defendia essa ideia de combater a autonomia, os direitos e a liberdade do negro, que foi um filme muito contestado historicamente, mas apoiado pelo próprio governo americano na época, que foi O Nascimento de uma Nação. Esse filme, Nascimento de uma Nação, né, trouxe a lógica do perigo de dar liberdade ao negro, do período da convivência com o negro, e mostrava a Ku Klux Klan como a grande cruzada heróica de combate, né, a esse negro, a essa raça inferior, que, segundo a Klan, tinha ganho de direitos e precisava ser combatida naquele momento ali. Então, é interessante dar uma olhada, pensar um pouco nisso, né, e tentar enxergar essa lógica, né, do que aconteceu com os Estados Unidos naquele período. Eu sugiro a vocês, né, um documentário da Netflix chamado 13ª Emenda, que vai discutir a questão do aprisionamento de negros nos Estados Unidos, da violência contra negros, vai falar um pouco da Ku Klux Klan, vai discutir elementos que vão fazer você entender um pouco melhor a violência policial, o racismo, né, e a própria questão da clã americana. Um outro filme que também sugiro a vocês, por favor, para entender o que é a Ku Klux Klan, né, vocês poderem, né, vocês, né, analisar um pouquinho mais isso daí, um filme chamado Infiltrado na Clã. Um filme recente, um filme do Spike Lee, do diretor Spike Lee, que traz, né, os anos 70 e mostra, né, como é que era a ação da Ku Klux Klan naquele período dentro dos Estados Unidos, né? Século XX, nós tivemos teorias raciais muito fortes, né, que abalaram, né, a humanidade, foram combatidas e vencidas, né, mas que não desapareceram. Tem que lembrar muito claramente isso. Elas foram combatidas, vencidas, mas não desapareceram. Eu posso dizer que elas ficaram dormentes, na verdade. E volta e meia elas reaparecem, como estão reaparecendo hoje, né? Então, nós temos a teoria de superioridade racial do nazismo, estabelecida por Adolf Hitler, né, a partir das ideias do Chamberlain, a partir de ideias de Gobineau, como eu falei no comecinho da nossa aula aqui, e, claro, que um pensamento antissemita, um pensamento de limpeza étnica, trazido por Hitler a partir da sua doutrina, do seu livro Minha Luta, né? E nós vimos também na África do Sul, né, a ideia do apartheid, né, do regime de segregação racial sul-africano, que, aliás, a palavra apartheid tem um significado muito forte, né, vidas separadas, ou seja, separação de brancos e negros na África do Sul, que foi combatida, né, que houve uma luta bastante interessante, né, contra o apartheid, a partir do Congresso Nacional Africano, a partir da figura, principalmente, né, de Nelson Mandela, né, que, de certa maneira, lutou contra o apartheid, viveu aí 3 décadas da sua vida praticamente preso nessa luta, e que conseguiu, né, depois de muito apoio internacional, de uma grande movimentação na África do Sul e fora, né, do território sul-africano, né, a sua liberdade, e combatendo o apartheid conseguiu, depois dessa prisão que foi terrível para ele ali,
ele conseguiu chegar ao poder e se eleger, né, presidente da África do Sul, né? Eu acho que a gente tem que ter muito claramente na nossa cabeça que não é uma luta pequena, foi uma grande luta de décadas, né, contra, né, esse processo de segregação, contra esse processo de apartheid que aconteceu ali. É claro que não, a gente não fala só do Mandela. Mandela é o cara principal, é o cara que combateu, o cara que foi preso, o cara que saiu da cadeia, que conseguiu derrubar esse regime de segregação, né? Mas a gente tem aí o Desmond Tutu, né, um bispo também, que foi muito importante, a Winnie Mandela, que foi outro personagem muito importante nessa luta contra o apartheid na África do Sul. E no Brasil, né, nós tivemos a ideia de um racismo estrutural, né? Ou seja, um racismo institucionalizado pelo Estado, né? Um racismo trazido nas relações sociais, econômicas e políticas, né? Que privilegiaram também a ideia de um grupo branco que deteria o poder no Brasil, de um grupo branco que manteve a escravidão, né, aqui por 4 séculos. Né? Tem que lembrar que a escravidão brasileira é uma escravidão longa, uma das mais longas do mundo, né, na história da humanidade, e que no século XIX viveu aquela lógica, né, de pressão inglesa pelo fim da escravidão, claro que por interesses econômicos e não por questões sociais, né? Essa pressão inglesa que veio com a lei inglesa, a Bill Aberdeen, nós trabalhamos em sala de aula, depois, né, a pressão para que o Brasil rapidamente, né, encerrasse o processo escravista. Aliás, quero voltar um pouco atrás ainda. Essa pressão inglesa começa lá no primeiro reinado, né, contra Dom Pedro I, ela aumenta contra Pedro II, né, a partir da Bill Aberdeen, de uma lei que proibia, né, os navios negreiros de traficarem, né, nos mares ali, que eram apresados pela marinha inglesa, né? E, de certa maneira, a gente percebe que houve, naquele momento de decadência da escravidão, de abolição da escravidão no Brasil, uma política de embranquecimento baseada nas teorias de Spencer lá na Europa, baseada, em certa maneira, também nas teorias de Gobineau, onde o senador Vergueiro, aqui em São Paulo, traz a primeira leva de imigrantes alemães para a cidade de Limeira, no interior de São Paulo, com a ideia de que, trazendo a população e miscigenando, haveria um embranquecimento, uma melhora. O povo entraria aqui, segundo eles, num estado positivo próximo do europeu, né? E claro que, né, nós teríamos aí a ideia de um povo melhor, de um povo melhorado pelo clareamento da população. Após a abolição aqui no Brasil, diferente do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, né, onde o racismo era uma política estatal. Então, para europeus, para americanos, a política racista era do Estado, oficializada pelo Estado. Aqui no Brasil, ela fez parte da estrutura, né, política, econômica, social. Ela foi trazida, né, por séculos e construída dentro disso. E até hoje, nós observamos o racismo estrutural aqui no Brasil, faz parte dessa estrutura política, econômica e social. Uma pergunta que nós temos sempre que responder, né, por que só jovens negros e pobres morrem em ações da polícia aqui no Brasil? Porque só jovens negros e pobres, né, são vítimas da violência policial e da violência social. Porque, né, jovens, mulheres negras são vítimas do assédio, são vítimas da violência sexual e pouco lembradas, pouco importa o que acontece com elas ali. O Estado, muitas vezes, não dá atenção devida, a sociedade não dá atenção devida, né? Nós percebemos que quando, e não menosprezando isso, claro, né, ocorre um caso de violência contra um jovem negro, uma jovem negra, dado menos importância pela mídia, dado menos importância pelo próprio Estado, do que se um caso ocorresse com uma jovem branca
ou com um jovem branco, né? Então, nós observamos isso. Observamos também na questão salarial, o baixo salário, né, menor para quem é negro do que para quem é branco. Isso aí são dados de pesquisas do IBGE. Os baixos salários de uma mulher negra para uma mulher branca, né? Então, existe dentro dessa estrutura brasileira, e que não é oficializada numa política estatal, mas acontece no cotidiano, no dia a dia aí, essa questão que nós estamos discutindo aí. Esse quadro, já trabalhei com vocês em sala de aula também, já comentei sobre ele, a Redenção de Cã, ele traz para nós aí a ideia da visão do embranquecimento, né, e a visão da mudança de mentalidade, né? A hora que nós vemos essa senhora negra com a sua filha mulata, marido da filha branco, europeu, imigrante, a criança clara, nascida nos braços, ou seja, uma criança que foi embranquecida pela mistura do branco com o negro, né? E nós vemos a divisão no quadro, onde a negra, próxima ao ambiente selvagem, natural, representado pelo coqueiro aqui atrás, né? Aqui do lado, o homem branco, mostrando a proximidade dele com a roupa, com a civilização, com os pés calçados, né? Aqui, onde o branco pisa esse piso calçado, enquanto a negra está no chão de terra, isso mostra o não civilizado, o civilizado, e a possibilidade de miscigenação que ocorreu aqui, gerando uma criança branca, gerando uma criança mais clara, que seria mais civilizada do que a mãe, mais civilizada provavelmente que a própria avó aqui, né? E uma coisa interessante, né? A imagem dessa mulher negra, né, com os braços levantados, como agradecendo, né, por ter, né, um neto mais claro, um neto mais branco, né? Então isso mostra muito para nós o processo de embranquecimento. Essa obra do Modesto Brocos, né, da época aí do início do século XX, né, na final do 19, início do 20, que é a época do academicismo artístico, né, mostra para nós essa lógica, né, do embranquecimento, da valorização, né, dessa política de embranquecimento no Brasil. Monteiro Lobato, né, também trouxe essa ideia de preconceito, de racismo, de imposição inicialmente ali, né, mostrando na figura do Jeca Tatu, né, que as doenças eram frutos da contaminação do branco pelo elemento negro, né, trazendo a ideia de que o Jeca Tatu não trabalhava, que não era um cara a fim de fazer alguma coisa, de trabalhar, porque ele era folgado, porque ele era de pouca vontade, né? Isso relacionado à sua raça, à sua etnia, né? Porque na verdade, né, o Jeca Tatu ele tinha doença, ele tinha amarelão, né? E aí a coisa, né, em que o Monteiro Lobato se coloca, de certa maneira, como um elemento racista, ela vai sendo, com o passar do tempo, mudada. O próprio Monteiro Lobato percebe essa lógica, né, de estar com posturas, né, racistas ali, e isso vai se adequando, vai mudando de acordo com a evolução dele dentro da sua obra, né? Mas nós podemos mostrar dentro da própria literatura do Monteiro Lobato essa ideia de você querer falar que o cara, por ser um mestiço, querer falar que o cara, por ser de uma origem negra ou mulata, né, um descendente ou um miscigenado disso, ele já era mais folgado, mais vagabundo, não interessado em trabalhar, esse tipo de coisa, né? Então, é muito forte isso para nós. E nós vimos, né, também algumas obras, como Gilberto Freire, coisa que nós trabalhamos em aula, e sociologia também trabalhou em aula, né? Em Casa Grande Senzala, a crença, né, estabelecida de que a mistura de raças contribuiu para a formação de uma nação, né, evitando que o racismo, né, tomasse conta daqui ou tivesse uma incidência maior aqui, né? Então, Gilberto Freire coloca, né, na sua obra um aspecto positivo da miscigenação, da mistura de raças durante o período colonial, né, durante aquela formação da população miscigenada nos engenhos de cana, né? E aí o livro Casa Grande Senzala traz a ideia, né, da Casa Grande do branco, da senzala do negro, né? E que, de
de certa maneira, isso teria amenizado, criado uma população menos racista, uma população menos propícia a aceitar o racismo entre nós aqui, né? Eu sempre falo, gente, é importante a gente analisar isso daí, que o racismo no Brasil, como eu falei, ele foi institucionalizado e ele está no dia a dia nosso, ele acontece no dia a dia, né? Faz parte do cotidiano brasileiro, esse racismo na política, na sociedade, na economia, né? Colocando as pessoas pardas e negras numa situação de inferioridade, de violência, né? De repressão e de serem abandonadas muitas vezes pelo próprio Estado brasileiro, né? E que essa ideia que o Brasil é um país onde o racismo não pegou é uma ideia falsa. O racismo é presente, o racismo é estrutural, ele acontece no dia a dia, muitas vezes institucionalizado pelo próprio Estado, né? E que é importante a gente lembrar o tempo inteiro e analisar o tempo inteiro essa questão, né, do racismo, que no Brasil é velado, né? Tenta-se falar que o Brasil não é um país racista, que o Brasil não é um país preconceituoso. Mas, como eu falei, o preconceito está dentro, está introjetado dentro, né, da vida social brasileira, né? Quando alguém rouba, como disse uma juíza, né, aí no sul do Brasil, né, que a violência ou o ato do roubar fazia parte da conduta da pessoa porque estava presente na sua raça, na sua cor. Galera, uma juíza que fala que é inerente a uma pessoa parda ou negra ser um ladrão ou ser, né, um marginal, existe alguma coisa errada aí. Existe uma coisa muito errada aí, que nós precisamos discutir, precisamos analisar, né? E isso acontece no dia a dia, isso acontece o tempo inteiro, isso acontece nas uniões, né? Quando famílias brancas recebem elementos negros dentro da família e o preconceito é aparente, né? É vigente, né? Então, é ainda mal vista a união de brancos e negros em muitas famílias brasileiras aí, ainda mal visto, né? Um negro ascendendo por sua capacidade, pelo seu trabalho, o mercado de trabalho, ainda é mal vista, né? A mulher negra na sua luta como mulher, na sua luta como negra, né? Ainda é muito mal quista no Brasil. E se essa mulher for mulher negra e homossexual, aí a vida dela se torna assim, uma vida de perseguição, né? Uma vida de lutar o tempo inteiro contra essa ameaça xenofóbica, essa ameaça racista, essa ameaça homofóbica muito forte aqui no país. E aí nós devemos lembrar um caso muito importante para poder encerrar esse bate-papo aqui, que é o caso da Marielle Franco, né? Negra, mulher, homossexual, lutando por direitos, lutando pela sociedade, lutando pela mulher, lutando pela população negra, lutando pelo direito, né, pela identidade, né? E aí você percebe a vitimização, né? Como a pessoa negra se torna vítima desse ambiente, né, racista, desse ambiente preconceituoso no Brasil. Galera, essa aula tem que ser assistida várias vezes, passo a passo, retomada, para que vocês tenham, né, um debate, uma argumentação e, claro, a crítica, né, a essa questão racial que é tão presente hoje no mundo, né, e que acaba de sofrer um baque muito grande na eleição norte-americana, né? Você pode ver que todos os analistas políticos, todos os jornalistas parecem, na sua grande maioria, não vou falar todos, né, na sua grande maioria, comemorar a possível derrota do Trump, né, mostrando que a classe jornalística, mostrando que a classe política, né, viu nele uma figura que, de repente, teria fortalecido as ideias, né, de xenofobia, de racismo, de homofobia dentro do país como os Estados Unidos. E engraçado você ver as reportagens sobre a eleição americana hoje, que mostram os jornalistas, como eu falei, na sua maioria, não totalidade, comemorando a derrota de um presidente numa eleição. É uma coisa que é inusitada, que é interessante, né?
e comparando o Trump aos primeiros presidentes americanos pós-guerra civil, né, que foram racistas, que apoiaram causas racistas, que institucionalizaram o racismo norte-americano, né? Então, fica a dica aí, assistam Infiltrados na Clã, assistam O Nascimento de uma Nação, observem, né, numa nova ótica, numa nova análise, né, o elemento do Tarzan, para poder entender um pouco nisso, né? Eu acho que é legal a gente ter, né, essa postura de tentar analisar de uma maneira diferente, fazer uma interpretação diferente, né, desses elementos que eu citei para vocês, para entender, né, toda a questão racista, toda a questão racial que envolve isso daí. Gente, obrigado, tá? Já está clareando o dia aí, daqui a pouquinho está claro, e eu peço desculpas pelo atraso enorme aí no envio dessa aula, mas o programa técnico atrapalhou bastante, mas consegui colocar em ordem agora. Valeu, gente. Obrigado, hein? Tchau, tchau.